Bom dia, que a paz seja convosco. Hoje, a palestra dessa semana vai falar um pouquinho, nós vamos comentar um pouquinho sobre o sábado. O porquê que nós guardamos o sábado é chamado Sábado Santo e Santificado ao Senhor nosso Deus. Mas antes, para que o YouTube, o Facebook, o Instagram possa divulgar mais esse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe se achar o contexto e o conteúdo da escritura de acordo com o seu coração. Ajuda para que isso possa chegar a mais gente. Bem, vamos aqui em Êxodo. Êxodo é o segundo livro escrito por Moisés. No capítulo 31, no verso 15, 16 e 17, que nos fala: 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é sábado do descanso do Senhor, santo ao Senhor. Qualquer que nesse dia, no sábado, fizer obra, certamente morrerá. Guardarás, pois, o sábado, o filho de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Será um sinal para sempre. Este é o contexto da palavra de Deus que está escrito em Êxodo. Vamos aqui. O que é a palavra perpétua? Vamos botar aqui. Um prisioneiro, quando ele comete um delito muito grave e que ele não possa ir mais para a rua, ele recebe uma condenação perpétua. O perpétua significa que ele vai ficar para sempre na cadeia. É isso que Deus falou com os filhos de Israel, que o conserto e a guarda desse dia é perpétua. E nós, vamos aqui, guardareis, pois, o sábado, os filhos de Israel. Se o homem parar para meditar um pouquinho, que Deus escolheu Abraão, depois a Isaac, depois Jacó, que Jacó constituiu as 12 nações. Nós pertencemos também a uma dessas tribos, dos filhos de Jacó. Então, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, nós também somos descendentes de Israel. Nós somos Israel espiritual, israelita espiritual. Então nós também fazemos parte dessa palavra de Deus. Guardarás o sábado por geração perpétua. E ele tem um concerto com nós. Lembramos também que quando Noé saiu da arca com os animais, que Deus deu o arco, que é chamado arco-íris, com as 7 cores, foi também um concerto com Noé perpétuo. Então, nós temos, claro, nós temos os 10 mandamentos, para que nós possamos observar, de acordo com a palavra. Os 10 mandamentos também é perpétuo. Agora, muita gente fala, mas Jesus veio e cumpriu. Claro. Observamos o seguinte: o cumprimento de Jesus na lei moral, que são os 10 mandamentos,
e na lei cerimonial, que são a lei dada de Deus para Moisés, que Moisés deu para nós. Vamos botar aqui. Os 10 mandamentos, nós sabemos qual é. Está em Êxodo, capítulo 20, verso de 1 a seguir. Agora, a lei cerimonial são demais leis. Vamos botar o seguinte aqui. Se eu invadir o termo do meu irmão, o que é o termo? Se eu invadir o lote do meu irmão, eu estou fazendo, se eu estou saindo fora de dois, um mandamento moral e a lei cerimonial. Por quê? Eu invadi o lote do meu irmão, sendo que a lei cerimonial não me dá o direito, e a lei moral me condena porque eu estaria roubando um pedaço de terra do meu irmão. Isso, as duas leis. E como naquele tempo a lei era muito severa, olho por olho, dente por dente, Jesus veio e cumpriu todas essas leis. Mas como ele cumpriu? Ele botou o que no lugar dessa lei? Jesus que quer? Mesmo se nós conseguirmos medir da terra ao céu, nós não conseguiríamos medir o amor de Deus por nós. Então, Jesus, quando ele desfez algumas leis cerimonial, ele botou o amor para que nós possamos trabalhar com amor. O que nós podemos fazer? Nós devemos lutar contra as coisas do maligno, para que ele não possa sair vitorioso, porque no momento que nós nos afastamos das coisas que pertencem a Deus, escrito aqui, é sinal. Lá em Provérbio, o sábio aceita os mandamentos de coração, mas os loucos se escandalizam. E Jesus falou, vamos voltar, antes do Jesus falou a palavra, misericórdia quero, e não sacrifício. Mas vamos voltar um pouquinho. Lembra-te, na escritura está escrito que o samaritano foi atacado por bandido e levaram o ganho dele, a fazenda dele, e machucaram tanto. Passou um levita. O que é um levita? Não, errei, modifiquei. Passou um sacerdote. Ele ia ao templo orar a Deus, mas só que o coração dele não tinha um amor. Então a Bíblia relata que ele passou ao largos para que não chegue perto daquele samaritano que está todo machucado, e foi o seu caminho. Em seguida passou uma das 12 tribos, que é chamada Levi, que são homens que predestinados à casa do Senhor, a carregar os utensílios, a carregar a arca do concerto de Deus. Também passou a largos. Por quê? O coração deles estava endurecido nos mandamentos e na lei cerimonial bruta, olho por olho, dente por dente. Mas em seguida veio um homem que não fazia parte da escolha de Deus naquele tempo, que era o povo de Israel, das 12 tribos, sendo que ele pertencia também às 12 tribos. Nós não sabemos de que tribo ele pertencia, o povo samaritano. Ele passou, viu aquele homem machucado, se corroeu de compaixão, o coração aberto, porque nele havia integridade, havia benfeitoria e havia o amor. Se nós, dentro de nós, temos um amor, porque este amor
é dado por Deus. Se nós temos a ruindade também, essa ruindade é dado por quem? Pelo maligno. Então nele existia o amor, e ele pegou aquele homem, levou para a estrebaria, que a estrebaria botar um posto de saúde, e cuidou dele e pagou para que o homem que cuidasse dele cuidasse com amor também. E aí, a pergunta é: quem é que guarda o sábado? Quem é que vive no sábado? Porque a palavra de Deus retorna a falar: misericórdia quero e não sacrifício. Deus até hoje ele trabalha. Já imaginou se Deus parar de trabalhar um minutinho? Ele parou um minutinho e nós morremos. Então o sábio aceita os mandamentos de coração, mas os loucos se escandaliza, porque o sábado, não só o sábado, não, os 10 mandamentos é escandalizado por todos, até pelos próprios evangélicos. Por quê? Porque neles está, igual o sacerdote, uma tradição, e não tem um amor, não tem aquela compaixão, aquela força, aquela garra, aquela vontade de estar servindo a Deus. Mas eles servem ao próprio coração, servem o jeito que eles quiserem. Agora, nós guardamos o sábado. Bom, completa um dos mandamentos. Nós guardamos os 10 mandamentos. Não estou falando de que nós somos perfeitos, não. Nós cometemos pecado, porque a palavra de Deus fala que o justo, ele peca 490 vezes por dia. Se o justo peca-se tanto, já imaginou aqueles que não é justo? Então nós guardamos o sábado. Não é que se o meu irmão cair, vamos botar a casa, vamos botar que num dia de sábado dá um temporal, um vento forte, e arranca as telhas, arranca a ternite, arranca tudo, derruba uma parede, eu vou ficar, não, eu guardo o sábado, vou ficar lá sentado e ver meu irmão sofrendo? Que cristão sou eu? Não é por causa que eu guardo o sábado que eu vou deixar meu irmão em dificuldade. Não, eu tenho que me compadecer dele e correr em socorro, seja qualquer um, seja um animal, ou seja ser humano, ou seja uma estrutura que vai deixar meu irmão em dificuldade. A minha obrigação, não como evangélico, não como cristão, mas como ser humano, é auxiliar o meu irmão nas dificuldades dele, até o meu inimigo. Se eu tiver inimigo, que Deus abençoe ele bastante, que é para que ele não possa ser mais meu inimigo. Então, o sábado foi um sinal que Deus deu ao povo de Israel, e nós somos israelita espiritual. Nós vivemos na dependência do Senhor Jesus. Se quebrar um dos 10 mandamentos, nós somos culpados por todos. Se quebrar um, mas meu irmão, vejamos o seguinte: João viu no céu, ao lado do trono de Deus, a arca da aliança. Eu não me lembro muito bem aonde está o versículo, não, mas sei que ele fala: eu vi a vara de Abraão, de Arão, que floresceu, vi o maná que Deus deu ao povo de Israel no deserto, e vi as 2 tábuas da lei dentro da arca, e ao pedestal da arca estava o livro da lei.
Meu irmão, se Deus guardou a vara de Arão, se Deus guardou as tábuas dos 10 mandamentos, o maná e o livro da lei, é porque tem significado. Nós que eu falo assim, o ser humano será julgado. Agora vamos botar uma aspa. Todos aqueles que for ao encontro do Senhor, os ressuscitados, os mortos ressuscitados e os vivos, não passarão pelo julgamento, porque eles já são filhos da salvação. Agora, as demais pessoas que ficar serão julgados pelo livro da lei e pelas tábuas dos 10 mandamentos que está dentro da arca. Uma outra coisa, meu irmão, há muitos mensageiros, muitos pregadores, muitos ministros, que Deus possa iluminar a mente, o coração dele, que diz que há uma segunda ressurreição dos vivos. Isto é mentira, porque o Senhor falou que há a ressuscitação para os salvos e há a ressuscitação dos mortos, dos perdidos. Então, nós que vivemos, que guardamos muitas palavras da palavra de Deus, o livro da lei e os 10 mandamentos, com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa como é que eu posso falar mesmo? Nossos erros, com toda a nossa dificuldade, nós não passaremos por esse julgamento. Mas aqueles que vão estar junto com o maligno na guerra contra a cidade santa, esses serão condenados, esses passarão pelo o destino da lei cerimonial e da lei dos 10 mandamentos. Amém, meu irmão? Então, mais alguma coisa que nós vamos falar sobre o sábado? Isso como diz, é muito grande. São versículo em cima de versículo. Eu somente estou citando as palavras, mas pode buscar dentro da escritura, que vocês vão conhecer o que Deus quer. E mais outra coisa, esse dia é santo e santificado ao Senhor nosso Deus. Se nós guardamos aqui dentro, porque o Senhor falou: guardais a minha palavra na tábua do seu coração, para que nela não peque. Todas as vezes que nós formos cometer uma falha, o Espírito Santo nos recorda dos versículos e nós lembramos, aí nós saímos fora, nós nos libertamos. Esse é uma palavra digna, uma palavra esplêndida para todos aqueles que são filhos da salvação. Meu irmão, se cada um de nós aceitarmos, eu creio que, como diz a palavra de Deus, que os anjos, eles fazem festa por cada um que está na presença de Deus. Presta atenção, verdadeiramente seja um cristão bendito ao Senhor Deus. Também vamos guardar não só os mandamentos, não só o sábado, mas sim observar todas as leis que foi dada, que Deus deu para Moisés, para que nós possamos a trabalhar em cima e santificar a nossa vida, porque a palavra de Deus fala: seja santo como eu sou santo. Jesus disse: seja santo como eu sou santo. Mas para que essas palavras também retornaremos a um certo conceito, uma certa dificuldade que tem no YouTube, todo, dê o seu joinha, compartilhe,
amigos, parentes, família. Se for, o conteúdo for do agrado. Que Deus ilumina a vida de cada um. Que Deus ilumina os familiares. Que Deus possa engrandecer cada passo que der, tanto no Evangelho quanto na vida material. E que a paz seja convosco. E que Deus engrandeça, não nesse dia, que é o dia santo do Senhor, mas todo dia que nós estivermos na presença de Deus. Amém. Amém.